Nosso intuito aqui hoje é fazer uma célula para que você veja como que é uma célula modelo. Às vezes a gente não vai conseguir fazer a célula toda porque o nosso horário está avançado, mas eu quero pelo menos pontuar algumas coisas a respeito de cada etapa da célula. Por que disso? Porque eu já consegui pelo menos uma vez em cada célula. E eu pude observar coisas que a gente pode avançar. Amém? Então, no intuito de fazer isso de uma maneira mais coletiva, para facilitar a minha vida, e também para ficar gravado, para que as irmãs depois possam ver também, eu convidei a Caroline. Eu convidei a tia Carol para estar aqui conosco hoje. Por quê? Porque a Carol vai fazer a célula como ela faz a célula dela lá, paralela à célula do esposo dela. Ok? E à medida que ela for fazendo os passos da célula, ela vai parando e eu vou pontuando de acordo com aquilo que está no nosso... De acordo com aquilo que está no nosso manual do líder. Nada do que a gente falar aqui saiu da nossa cabeça, ok? Claro que muitas coisas é parte da experiência, daquilo que a gente viu que dá certo e daquilo que a gente às vezes viu que não dá certo. Mas tá tudo aqui dentro do manual, ok? Ok, então pode começar, tia Carol, vai lá. Então, você falou um pouquinho do preparatório? Fala. Então, irmãs, eu faço assim, antes da célula, né? Porque aí a gente vai trocando ideias, né? Como todos nós temos um dia muito corrido, eu nunca deixo para preparar a célula na quarta, nem na terça. Que é o dia da sua célula. Que é o dia da minha célula na quarta. Então, eu faço tudo no domingo. Então, domingo à noite, eu já tô com tudo preparado. Então, eu já li a lição, eu já decorei o versículo, eu já, no Domingo Kids, de manhã, na hora que eu vou pegar meus filhos lá, eu já pego um exemplar do desenho. Então, eu já, da atividade, né? Ou eu já penso em algo que eu vou fazer, né? Se eu não pegar... Mas eu sempre pego, porque, tipo assim, por modo das dúvidas, se eu não tiver outra atividade, porque às vezes eu compro massinha e tudo, essas coisas, então se eu não tiver, eu sempre pego o próprio desenho lá do Domingo Kids, porque a gente vai estar falando da mesma lição, né? Muitas vezes sobra, irmãs. Então a primeira coisa, aproveitando que a Carol está falando disso, a gente sempre faz na célula a lição que foi ministrada naquele domingo. Então, por exemplo, domingo passado foi ministrada a lição 3. Davi foi ungido rei, escolhido como rei, certo? Então, durante essa semana, quem tem célula na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, vai ministrar essa lição. Mas as crianças que os pais são da igreja, que elas frequentaram o Domingo Kids, vai ficar repetitivo para elas. Quando eu chego na célula, elas já sabem o que eu vou falar. Não tem problema. Porque o ambiente da célula é justamente para isso. E criança aprende por repetição. Então você vai reforçar aqueles princípios que foram falados ali dentro do Domingo Kids. Indira, as minhas crianças não têm contato com a igreja. Elas participam somente da célula, que é a grande maioria do nosso contexto como igreja. Você é o canal de Deus ali na vida delas. Então você vai ministrar tudo aquilo que aquela lição fala e até o que ela não fala, porque às vezes o Espírito Santo vai te falar coisas específicas em relação a alguma criança específica da sua célula, em relação a alguma realidade que é particular ali da sua célula. Então, primeira coisa, né, isso que a Carol falou é muito importante. Se antecipe e dê tempo para que o Espírito Santo possa falar com você acerca daquela palavra que você vai ministrar, né? A palavra de Deus fala que nós somos ovelhas. E ovelha é um animal ruminante. O que é isso? Ele come de novo, aquela mesma comida, entendeu? Mastiga de novo, né? Porque até você extrair tudo que pode ser extraído para que você possa repassar para aquelas crianças. Então permita que o Senhor fale com você a cada lição, amém? Amém. E aí eu procuro fazer assim, né? Quando a gente está lendo a lição, então eu procuro tirar frases chaves, né?
as frases que eu não posso deixar de falar, ali naquele texto ali da apostila mesmo, né? Então, assim, eu seleciono, além do princípio, né? Porque o princípio tem que ficar, você tem que ficar focado nele para você saber onde que você vai explorar, né? A lição. Onde você vai dar ênfase. Onde você vai dar ênfase. Mas, assim, eu procuro decorar palavras-chave ou frases-chave, sabe? Assim, de que eu vou estar sempre forçando. E uma coisa que a pastora Márcia falou naquele treinamento, que eu não fazia, mas agora eu tô começando a fazer, que é ler a Bíblia, né? Sim. Ler, literalmente, porque aí o que eu fazia? Eu também decorava aquele texto, né? A história, e contava com as minhas palavras, né? E depois fazia aplicação, né? Daí agora não, agora eu pego a apostila mesmo, né? Eu ou a Juliana, e a gente lê. Ou eu pego a própria Bíblia, porque aí eu comprei a Bíblia na linguagem da apostila, e para eles verem que eu estou lendo a Bíblia, né, mesmo. Ótimo, então isso foi falado no último explicando isso, né? Dentro do material que nós estamos usando agora, que é a apostila de Reis e Profetas, toda a apostila nossa, todo o material nosso como videira, nas primeiras páginas, vou abrir aqui para você ver. Tem o índice de cada lição, o número da página, para você se localizar, tá bom? E tem os passos. Tudo isso aqui que eu e a Carol estamos falando, tá escrito aqui, viu? É só, se você tiver dúvida, é só você pegar a sua apostila e você dar uma revisada nisso aqui. Por quê? Porque às vezes a gente esquece, a gente vai tão no automático, já lidera célula há tanto tempo, ou às vezes você foi treinado por alguém, você pegou só aquilo que a pessoa fazia, que às vezes você não se atentou para isso aqui, porque isso aqui é o padrão. Como que você usa algo sem usar o manual daquilo, né? Se você compra um aparelho eletrodoméstico, você vai ler o manual para saber como que ele funciona. Do mesmo jeito, se você tem uma ferramenta poderosa dessa aqui na sua mão, você tem que ir lá no manual para saber o que a pessoa que escreveu, o que ela tinha em mente no coração quando ela escreveu para cada etapa dessa aqui. Porque cada passo da célula cumpre uma função extremamente importante. Amém? Amém. Então eu acho, Carol, que pra gente agilizar, a gente já pode... Pode começar. Então você quando começa eu chego, comigo. Eu chego e falo, boa noite, crianças! Como foi a semana de vocês? Chega na escola, eles contam de tudo, né? Eles falam, e eu falo, mesmo, como que foi e tudo, nossa, que bênção! Então agora, nós estamos aqui na célula e a gente vai orar, né? Nós vamos orar porque a gente vai ouvir agora a voz de Deus falando no nosso coração. Aí eu faço uma oração para eles repetirem. E aí eu pego... Oi, diva. Pode fazer. Nossa! Então você vai orar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, enche o meu coração, na sua presença, eu quero ouvir a sua voz, eu declaro que eu sou uma bênção, eu sou uma bênção na minha célula, eu sou uma bênção na minha casa, e eu vou testemunhar da tua vida, da tua glória, em nome de Jesus. Amém? Antes de nós começarmos o nosso louvor, que a tia trouxe aí eu levo meu computador e aí eu levo a letra da música pra mim, pra minha líder de treinamento não ficar gaguejando. Eu vou adaptar isso pra sua realidade, Sim, porque às vezes a gente não tem condição de levar o computador, às vezes é inviável pra você. Não, o computador eu levo, porque agora eu inventei uma, assim, pra mudar um pouco, não sei se vocês já viram aquela Cássia Wood, que ela faz coreografia, eu e a Juliana somos uma negação na coreografia. E eu falei assim, gente, a gente podia fazer alguma coisa, né, assim, mais movimentada e tudo. E aí, teve um dia lá que eles pediram pra cantar Acelera e Pisa. Um deles lá pediu. E aí a outra coleguinha falou assim, coloca a Cássia Wood. Eu falei, quem é Cássia Wood, meu Deus? Eu fui ver, a mulher tem
quinhão de vídeos no YouTube só de coreografia. Ela não canta, ela só dança. E como o meu computador é de 17 polegadas, então eu levo ele pro computador, coloco a mulher pra dançar e todo mundo imita ela, entendeu? Até as tias. Então, agora é isso, né? Mas de praxe, eu chego e falo, olha, antes de mais nada, aí eles ficam todos eufóricos, né? Então eu falo, não, peraí, nós temos um combinado aqui pra fazer. Nós estamos aqui na nossa célula que tem uma série de regras que a gente não pode deixar de fazer. Me conta aqui o que esse menino tá fazendo. Me conta, ele tá chorando, não tá chorando. Eu falei, pode chorar aqui na célula? Eles falam, não, porque logo vem a cortar, né? Aí eu digo, não, você pode chorar, você só não pode chorar sem motivo. Então pode chorar sem motivo, aí eu falo pros pequenininhos, né? Que tem uns lá de 2, 3 ali. Mas olha aqui, ó, da vizinha, ó. Não pode chorar sem motivo. Peraí, tem uma outra palavra aqui. Sabe o que a Bíblia fala pra gente amar nosso irmão, não é? Então eu posso ficar falando palavras feias. Aí eles falam, não pode chutar, né? Eu falei, não pode chutar. Pode bater no amigo? Não pode falar palavras feias. Palavras que denigrem um ao outro, não pode. Tem uma outra, aí eu vou colocando, sabe, gente? Essas regrinhas assim, bem visíveis. Porque precisando eu pego. Você tá lembrando dessa regra? Não, eu poderia fazer. Nossa, top. Aí eu falei, olha aqui, pode brigar com um amigo? Aqui na cela é lugar de briga? Não é lugar de briga. E agora? Me conta isso aqui. Olha aqui. Aí eles começam a falar, deixa eu falar. Nossa, ela tinha um grito. Então, quem pode falar alto? Todo mundo tem que, na hora que eu estiver contando, falando alto, tem que... Não, eu não posso gritar. Se vocês não podem gritar, eu também não posso. Então, ó, a gente não grita. Outra coisa, eu não posso sair da célula sem permissão. Se você quiser beber água, a tia vai dar daqui a pouco, depois do louvor. E se você quiser ir no banheiro, você tem que esperar. Então, ó, ninguém sai da célula sem permissão. E esse daqui... Isso aqui, gente, é quase que uma regra geral que eu uso, tá? Quando não tem regra, geralmente eu uso... isso não é legal. Mas geralmente eu falo assim, olha, vocês não podem na hora que a tia tá contando a história, a gente não interrompe, porque isso não é legal. A gente não fala com um coleguinha na hora que a gente tá ministrando a palavra, tá bom? Ó, não é legal, tá bom? Isso eu uso pra quase tudo. Então, assim, mas por que isso aqui é tão chave? Em primeiro lugar, a criança precisa de previsibilidade. Principalmente crianças na idade das que são lá da célula da Carol, que eles são menores. Quantos anos que os meus eu vou chegar lá. Vou chegar lá. O que você vai fazer? Isso aqui é um modelo. Você precisa adaptar esse modelo para a realidade da sua célula. A Carol usa esses modelos mais infantis porque a célula dela é infantil. Então, o que você vai fazer? As crianças da sua célula, os juvenis da sua célula, eles precisam ter claro na mente deles qual que é o comportamento esperado deles ali no momento da célula. Isso vale para tudo. Até na casa deles, se isso acontecesse, facilitaria muito a vida dos pais. Então a criança precisa saber o que é esperado dela. Olha, é esperado de você que você se comporte. É esperado de você que você faça silêncio. Mas se às vezes você colocar nesses termos, a criança não vai entender ou ela vai criar uma resistência. Então a Carol achou essa estratégia que funciona bem com as crianças da idade dela, porque são crianças menores. Então se a sua célula é de juvenis, às vezes acha só o símbolo, né? E você eu acho assim que para juvenil você pode usar inclusive as regras de trânsito. Sim, né? também. Tipo, você pode pegar aquelas plaquinhas lá, que se você pegar o manual de trânsito mesmo, você vai ver que tem um monte de placas, né? Não faça, não. Então... Tem muitas maneiras que a gente pode adaptar, mas o que é o ponto-chave aqui? Não adianta depois você querer cobrar algo da criança que você não falou pra ela antes. Então você vai querer dizer, ô menino, fica quieto. Tia, mas você não falou que eu tinha que ficar quieta antes.
entende? Então, para isso que servem essas regrinhas aqui. Ajuda. É lógico que você não vai chegar lá e falar assim, nós temos regras aqui na célula. Não faça isso, seja sábio. Nós temos combinados, ok? Então vamos combinar? Nós vamos combinar que você vai fazer silêncio. Aqui fala um de cada vez na célula. Você nem precisa colocar você como a figura central. Né? Igual a Carol falou aqui daqui de trás, de gritar. Se vocês não gritam, eu também não posso gritar. E lembra que tudo aquilo que você estabelecer para eles, vale para você também. Seja coerente com aquilo que você está ensinando para eles, ok? Isso vale tanto para os pequenininhos quanto para os maiores. Ensine eles que o ambiente da cela é diferente do ambiente da escola. É diferente do ambiente da casa deles, que eles fazem o que eles querem. O ambiente da cela é um ambiente específico para algo específico. Nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para buscar ao Senhor. Ah, mas tem um visitante que nunca nem ouviu falar de Jesus. Não tem problema. Ele já vai ser inserido no contexto da célula, no contexto correto, adequado. Então você pode, enquanto você está explicando para as crianças, você pode falar assim, viu, Pama, aqui na célula nós viemos para buscar a Jesus. Amém? Todos os outros colegas já sabem. Então não se preocupe, nós vamos te ensinar. A criança vai ficar em paz, porque ela sabe que ela vai estar inserida ali no contexto. Amém? Então faça isso no começo da célula. E é tão engraçado, porque às vezes tá um vucu-vucu lá, sabe? A gente começa bem, tá contando a história, Aí a hora que você volta com a aí de repente eles começam a conversar um com o outro, eles começam a um cutucar o outro, e aí mexe a cadeira, e aí o pititico levanta, que aí E vira 2 minutos já foi muito pra ele, né? Ele já levanta, já começa a tirar a atenção. Aí eu... Isso. Aí eles mesmos já calam, né? Sim. Eles calam, né? Eu não preciso falar pra eles calarem. Né? Às vezes eu falo, tô lá, não gritar. Olha, eu não posso falar mais alto do que eu já tô falando. Já tá. Eu preciso, vamos passar uma cola na boca, porque senão a gente vai quebrar a regra. Vamos lá, vamos, me ajuda, vamos. E aí eles mesmos se auto-organizam, né? E eu acho que isso dá certo também com os maiores. Também. Eu geralmente mostro o doce, o chocolate, assim, gente, tchau! Isso que eu vou chegar lá agora. A questão da recompensa, né? Funciona muito. Tchau. A recompensa, na verdade, com os maiores, a recompensa funciona até mais, né? Porque é bíblico, irmãos. Quem que vai receber recompensa diante de Deus? Quem for o servo bom e fiel. Então a criança pode aprender isso dentro do contexto da vida da célula desde pequena. Você foi uma criança boa e fiel aqui hoje na célula? Não foi. Então a sua recompensa vai ser de acordo com aquilo que você fez. A palavra de Deus é clara lá em Apocalipse. Segundo as nossas obras, Ele vai nos recompensar. Eu falo isso com as minhas crianças quase toda célula. Eu falo assim, segundo as suas obras, Deus vai te recompensar. Como foi sua obra hoje? Como foi seu comportamento? E eles mesmos já se avaliam assim. Eu tenho um lá que é figurinha carimbada. Tô quase toda célula. E aí, fulano, você acha que hoje seu comportamento foi válido de uma recompensa? Não foi. Ele já sabe. Ele já sabe que não foi. Não foi. Então, não amoleça seu coração nesse momento, por favor. Na hora da recompensa, você precisa ser firme. Senão, sua palavra vai perder valor. Entende? E outra coisa que eu queria pontuar aqui, que a Carol falou, né? Muitas vezes, durante a célula, você vai precisar retomar a atenção deles. Porque criança dispersa mesmo, irmãs, é normal. E esse retomar a atenção precisa ser uma postura muito firme da sua parte. Porque se você estiver falando junto com eles, enquanto eles estão quebrando a casa do anfitrião, enquanto eles estão fazendo bagunça, enquanto o mundo está caindo, eles vão entender que eles podem continuar com aquela atitude que não tem problema, que você também vai continuar com a sua atitude normalmente. Então, o que eu te aconselho? Primeira coisa, para. A hora que você parar, você ficar um estátua ali com a regra, Eles mesmos rapidinho eles vão entender. Eles vão compreender. Ó, tia, ó, fulano, quieto. Ciclano, quieto, a gente não pode fazer isso agora não é momento disso. Por quê? Porque eles já entendem.
E eu acho ótimo quando a célula é mista. Você sabe, porque eu sei que vocês têm medo da célula mista, né? Mas é a grande realidade da maioria. Mas é ótimo, irmãs, a célula mista, porque os menores vão aprendendo com os maiores. Vai virando referência. Vai virando referência. Quem que você tem que focar, então? Foca nos maiores. Ensina eles a ser modelo para os menores. Entende? Mais pra frente, nós precisamos acelerar agora, tia Carol. Então aí depois que eu mostro, né? Então agora vamos Louvar. Aí a gente põe a música, né? Eu já tô com a minha cópia. E hoje, por exemplo, eu ligo o computador E todo mundo dança. Todo mundo dança, canta, acelera e pisa. E vai. E tem uma parte lá que a menina faz assim, gente. Os pequenininhos não dá conta de fazer assim, eles fazem assim. Sua sobrinha. Ela faz, ela mostrou pra mim. Coisa mais fofa. Então aí depois disso, aí a gente canta uma música mais. Eu sempre faço assim. Eu escolho 2 músicas que eu vou ficar o mês todo cantando elas. 2 músicas. E a música da lição. Porque ainda mais agora que tem, né, música para toda lição, tem uma. Eu mando essa lição no grupo eu mando, desculpa, a música da lição. Eu mando no grupo da célula e peço para as mães ir colocando para eles ouvirem. Não sei se isso acontece, porque geralmente eles não chegam lá assim muito treinadinhos, não. Tá? Acho que Continua que a gente ajusta de cá, vai. E eu coloco 2 músicas que eu sempre vou repetir elas em toda a célula, no mês todo, nas 4 células ou 5 células, eu sempre vou repetir. Porque eu acho que com elas, igual agora eu tô cantando aquela posso passar por momentos difíceis, onde eles, na 3ª célula, eles já estão cantando. Você vê, eles são pequenos, imagina vocês têm crianças, né, maiores. Eles já estão cantando um refrão e aí eles já conseguem fazer alguma coisa com os olhos fechados na hora da adoração, né? Então agora você vai adorar, vai, levanta sua mão, canta ao Senhor, vai, agora mais forte. Aí eles cantam com mais força, sabe? No mês passado a gente cantou aquela Caminho no Deserto, né? Caminho no deserto, luz na escuridão. Nossa, eles cantavam assim, com tanto, sabe? Nossa, uma ênfase assim e tudo. Então, eu sempre escolho. Sempre faz assim, né? Sempre faço assim. Né? E são dicas aplicáveis para todas as células. Fixa numa música, tenha pelo menos uma, igual a Carol falou, para você cantar ali o mês todo. Que de preferência essa seja a de adoração. Por quê? Porque aí eles vão aprender, que lembra que nós estamos falando aqui de crianças que muitas vezes não têm convívio com a vida da igreja. Né? As crianças da Carol ainda têm ali um pouquinho mais de contato com a vida da igreja, ainda se espera um pouco mais deles, né? Mas a maioria de vocês eu sei que não. Então escolha uma música que você vai repetir ela o mês inteiro, igual a Carol disse. Segundo, use uma música que tenha um refrão fácil, que repita várias vezes. Ai, Dira, mas é cansativo. É pra você, que é válido para ensinar para eles. Amém? Lena, você tem mais alguma dica de louvor aí para nos dar? Com relação à música? É. Não, é basicamente isso. É isso, né? Porque ficar na... músicas, muita letra, não funciona. Porque o que eles vão gravar? Eles vão gravar o refrão. Se o refrão, por exemplo, por que as músicas dos Radicais Kids, às vezes elas são tão resistidas, né? Porque às vezes a letra é a própria lição, é a própria apostila. Mas é por isso que às vezes você precisa insistir, entendeu? Você precisa insistir nela, toca ela mais de uma vez. Aproveita, por exemplo, agora nós vamos ter 3 lições falando só sobre Davi, por exemplo. Então, nas mesmas, você vai tocar a mesma música, entendeu? Pra quê? Pra eles aprenderem. Por que eles gravam a música da Dorcas tão fácil? Porque a música da Dorcas tem o versículo, o princípio, tudo lá no meio da música. Ela tem uma coreografia que é fácil, ela é agitadinha, então, meu filho, tem um combo ali, entendeu? Então, o Senhor vai te dar sabedoria para você escolher uma música que vai atrair a atenção deles em primeiro lugar, né? Para que eles possam fluir em adoração. Mas não deixe de fazer louvor na sua célula. Não abra mão desse momento. Não abra mão de ensinar, de insistir com eles nisso. Ai, Indira, mas eles não ficam quietos. Não tem problema. As mesmas
a mesma intenção com as regras no começo da célula, você pode usar para o louvor também. Olha, agora no momento do louvor, nós fechamos os olhos. Agora no momento do louvor, nós colocamos a mão no coração. Você precisa conduzir a criança. Porque às vezes ela não sabe o que ela faz. Isso que a pastora mais falou no treinamento foi algo assim que me marcou muito. A única coisa perfeita que é feita na terra por homens é o louvor das crianças. Na apostila, é direcionado para que você faça o momento do quebra-gelo antes do louvor. Mas o que eu te aconselho? Avalie se isso é viável na sua célula. Por que eu digo isso? Porque se o quebra-gelo às vezes foi extremamente agitado, ok, você agitou eles ali no quebra-gelo, depois você fez o louvor, com a música de adoração mais calma, eles vão acalmando o coração para que você consiga continuar a célula. Agora, faça o que é mais agitado primeiro, entendeu? Tenha essa sensibilidade, essa percepção, né? Você não vai fazer a apostila às vezes engessadinho demais, igual tá aqui. Você vai fazer tudo? Vai. Da maneira como tem que ser feito? Vai. Mas às vezes você fazer o quebra-gelo ou o louvor antes, pode te dar um resultado melhor, entendeu? Porque avalia muitas das vezes. Eu fiz o louvor antes e fazia o quebra-gelo às vezes depois, porque ali eles já estavam mais sentados, mais quietos. Aí a gente geralmente pode fazer um link, né, do quebra-gelo já com a história. Sim, Olha, o quebra-gelo serve pra isso. Vamos né? ver então o que a Bíblia fala a respeito dessa situação. Aí antes, né, como eu disse... Essa é a minha. Eu sei. Então aqui, esse negócio aqui, não sei se vocês lembram dessa aqui que Deus tem um povo. Aí... É do sapato. É do sapato, né? Sapato, troca o sapato. Que troca o sapato e tudo. Aí assim, eu peguei só 3 sapatos, sabe? Porque tinha muita criança. Aí, tá vendo? Isso é sabedoria. Aí eu falei, não. Você adequa o negócio. Eu falei, A na célula da tem 20 meninos, não tem como. Pois é, aí eu peguei só 3, né? Aí eu peguei e falei, me peça seu sapato aqui. Aí eu escondi. Eu peguei e falei assim, gente, olha o que eu achei. De quem que é esse sapato? Aí todo mundo fala, do fulano. Eu falei, mas por que você sabe que é do fulano? Ai, porque o outro igual. Ah, tá, deixa eu ver, não tem certeza que não é esse? Aí eu levantava assim, eu falei assim, nossa, eu acho que tá com chulé. Gente, falei. Aí eu pegava e falei, nossa, gente, quem será essa sandália? Aí assim, né, gente, nessas horas, os filhos da gente, vocês vão ver, os que mais nos interrompem, são os que mais querem aparecer. Aí você pega, minha filha, o que é isso aqui, minha filha? Meu filho, comporte-se. Vem cá, vamos ver aqui o negócio da coisa e tudo. Aí eu peguei e falei, olha, tá vendo o que a Bíblia fala? Assim como cada um aqui sabe com o parzinho do outro sapato, porque você sabe que só esse pezinho seu que cabe aí dentro, só o pezinho, o outro é igualzinho. Deus também escolheu você, assim como você escolheu às vezes esse sapatinho lá na loja. Você foi lá, escolheu, você experimentou, sabe? Deus também tem isso pra você. E nós vamos entender agora que Deus também tem um povo. Que Deus escolheu uma nação. Sabe o que é nação? E como os meus são muito pequenininhos, eu tenho que às vezes inserir conceitos dessas palavras, assim, Mas né? é das maiores também. A gente não sabe Não muitas sabe. coisas. É, né? Das maiores. Então, aí a gente vai falar, né? Aí eu pego a apostila, né? Pois, aí eu leio. Você lê aqui ou pode pular essa parte? Não, pode fazer como você quer. Aí eu pego e falo, né? Olha, então vamos lá. Lá em Deuteronômio, e 2 Samuel, está falando que, vamos prestar atenção. Aí a Heloísa já começou a chorar. Eu quero água. Eu falei, então, peraí só um pouquinho. Peraí só um pouquinho, tia Ju, vem cá, me ajuda. Vamos dar uma aguinha aqui pra todo mundo. Aí dou pra todo mundo, porque quando um pede, todos querem. E aí eu pego a minha canetinha de escrever em CD, coloco o nome da criança aqui, dou pra ela, porque se ela me pedir de novo, o copo dela tá ali. Não precisa preocupar com ficar acompanhada, tanto que eu tava gastando
metade de um saco de copo só com as crianças. Eu dou então. Agora olha aqui, ó. Ó. Ai, meu céu, não vai legal. Não vai legal. Agora, ó. Vamos ouvir o que a Bíblia fala. Olha só, se eu colocar meu óculos. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, o nosso Deus, entre todos os povos da terra. Ele escolheu vocês só para ser dele. O Senhor Deus os amou, os escolheu. Sabia que você foi escolhido, Fernanda? Você foi escolhido não porque você é mais numeroso do que os outros povos. Não, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. E aí eu vou levantando a voz, descendo, levantando. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre-se, Aratusa, o Senhor está falando, ó. Lembre-se que o Senhor, nosso Deus, Ele é o único. Existe outro? Não. Ele é o único. Ele é fiel. Ele mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem. Olha só. Quer dizer que Deus tinha um povo há muito tempo atrás. Conta pra vocês, Carlos. Há muito tempo atrás o Senhor escolheu um homem. Sabe como é o nome dele? Como você acha que era o nome dele? Aí eles ficam falando um monte de nome lá. Abraão. O nome dele era Abraão, sabe pra quê? Pra que através dele fosse formado o povo de Deus. Depois de algum tempo, esse povo, sabe como é que eles passaram a chamar? Israel. Então, como é que era o nome do povo que Deus chamou? Israel. Tudo bem, é que só tem criança inteligente. Depois de por isso, alguns lugares da Bíblia, Deus diz que Israel era o seu povo. Eles eram os únicos que acreditavam em um só Deus. Mas será que Deus hoje tem um povo aqui na Terra, Fernanda? O que você acha, Fernanda? Você acha que Deus tem um povo? Sim. Sim. Como que é esse povo? Onde que esse povo tá, Fernanda? O que você acha? Aqui. Deixa aí que eles falam mesmo. A Bíblia diz que todos que recebem Jesus em sua vida fazem parte do povo de Deus. Então, se você... Sabe que você já viu alguma coisa que pertence só a você e mais ninguém? Tipo o seu sapato. Você acha que pertence, o sapato da Fernanda pertence ao da Aratusa? Não. Fica lá dentro da casa da Aratusa? Não. Se é da Fernanda, é da Fernanda. Se é da Aratusa, é da Aratusa. Assim também é o povo de Deus. Deus também tem algo que pertence somente a Ele. As pessoas que creem no seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Jesus! O povo de Deus é formado por todas essas pessoas que creem em Jesus. Sabe, então fazer parte do povo de Deus envolve isso. Você crê que Jesus é o Filho de Deus. Repete comigo. Eu creio. Que Jesus é o Filho de Deus. Então, sabe quando você faz parte do povo de Deus, você é uma pessoa, você faz disso, você é uma pessoa muito especial. Porque significa que você é filho amado de Deus. Fala pro seu coleguinha, você é amado. Fala, você é amado. Sabe, eu quero falar uma coisa pra vocês muito importante. Eles estão lá na maior vovô. Isso aí já é durante a missão. Eles, quando você fala para eles falar um com o outro, eles acham que eles vão falar toda semana. Todos os eventos que apareceram e que eles querem pipoca. Eu estou lembrando só aqui, porque a leitura da Bíblia tu fizeste pela apostila, né?
Eu tava deixando ela terminar pra poder. Ah, tá. Vai, termina a sua aplicação. Não, eu aí ia pra eu dar uma poder. sugestão também, mas pode É isso. Na verdade, na hora que eu estou lá, como eu disse pra vocês, eu decoro algumas frases chaves aqui, né? Eu não fico o tempo inteiro lendo a apostila. Deixa eu Mas tô fazendo aqui porque eu acho que tá nervosa. Calma, relaxa. Olha só, tem etapas da apostila que você vai ler na íntegra como está na apostila. E tem etapas que você não deve ler. Então, quais são essas etapas? O quebra-gelo não é interessante que você leia, a menos que ele contenha, por exemplo, um versículo que precise, né, falar. E aí sim você lê somente o versículo ali naquele momento. Olha, lá em tal, Samuel diz assim. E aí você lê. Mas o quebra-gelo você não faz olhando para a apostila. Não é o caso de vocês, mas eu já vi célula que a líder ficava assim, ó. Pega isso. E ela tá aqui com o olho dela só na apostila. E existe uma coisa que é primordial na comunicação, que é o contato visual. Se você não olha no olho da criança ou no olho do seu interlocutor, falei chique agora, você não prende a atenção dele. Então olhe no olho da sua criança quando você estiver falando com ela. É essencial isso. Por isso que o quebra-gelo não é interessante ser lido. Indira, então como que eu vou fazer com as partes que precisam ser lidas? A história você vai ler como ela está na apostila, vírgula por vírgula. Por quê? Porque isso aqui é o texto bíblico. Por isso que é interessante você levar a sua Bíblia para que as suas crianças saibam que aquilo que você está lendo saiu da Bíblia, não saiu da sua cabeça, ok? Então leia o texto bíblico que está aqui na apostila. Se você optar por abrir a sua Bíblia, isso vai te dar um pouquinho mais de trabalho, porque às vezes a sua Bíblia não é na mesma linguagem, às vezes o texto da apostila, a história foi condensada, né, juntou vários versículos. Eu acho. Você estimular o juvenil, porque a gente está dando ênfase nos juvenis, né? Porque também é uma idade que eles já estão com a leitura fluente. Sim. Né? Às vezes para os pequenininhos é muito difícil, eles encararem um texto grande, para eles é um desafio muito grande. Né? E aí, como é outra criança lendo, você imagina numa célula que tem crianças de 2, crianças de 5, criança de 7, criança de 10, é mais complicado esse contexto. Mas é ótimo você estimular aqueles que já sabem, aqueles que têm Bíblia, traz a sua Bíblia para você acompanhar. É importante você verificar se aquela Bíblia está na nova tradução da linguagem de hoje, porque é uma linguagem mais fácil. É resumido. Sim, esse aqui é Bem resumido. resumido. O que você pode fazer no caso da sua célula com crianças menores? Se ficar difícil para você copiar, às vezes você tira o xerox só desse pedaço, coloca ele dentro da sua Bíblia e aí você lê aqui dentro da Bíblia o texto que está na apostila, entendeu? O texto condensado da apostila. Mas é importante que você leia. Vocês perceberam como que a Carol fez? Ela lia, ela olhava para as crianças, ela voltava e lia de novo. Ela mudava a entonação, ela chegava perto das crianças. Ela falava o nome delas, inserindo elas no contexto. Como? Você sabia, fulano, que Deus tem um povo? Pois é, Deus escolheu esse povo. E aí ela lia. A história, o texto bíblico precisa ser lido, ok? A aplicação, Indira, é muito grande. O que a Carol acabou de falar que ela faz? Decore pelo menos as frases principais. Indira, não sei identificar o que são as frases principais. As frases principais são essas que estão em negrito, aqui em cima, tá vendo? Cada frase em negrito dessa é um tópico que você vai falar da aplicação, porque essa aplicação começa aqui atrás. Então, esse aqui, ó, uma frase dessa em negrito, você tem que falar ela na íntegra para a criança. E, se possível, coloca eles para repetir. Então, repete comigo. Deus tem um povo na terra. Deus tem um povo na terra. Então, é sobre isso que nós estamos falando hoje, que Deus escolheu um povo aqui na terra para ser só dele. E aí, você vai desenvolvendo tudo aquilo que está ali naquele tópico.
Posso ler uma frase ou outra? Pode, mas o alvo da aplicação não é ser lido, ok? Agora deixa eu voltar aqui e fazer um adendo. Toda a sua apostila foi feita para isso aqui, ó. Você tá vendo o que eu tô fazendo? O texto bíblico tá aqui, virado para mim. E a figura tá voltada para as crianças. Nossa, mas a minha célula é muito grande, o ambiente da minha célula é escuro. Lá onde eu faço célula, irmãs, tem uma luz só. E é um ambiente escuro. O que eu faço? Eu, às vezes, vou contando a história, lendo aqui e passando perto deles. Eu já vi que isso, às vezes, tirava um pouco do foco das minhas crianças para aquilo que eu estava falando. Então, agora eu estou fazendo assim. Eu leio, aí depois eu passo mostrando a história aqui, ó, você tá vendo? Deus tem um povo, tá vendo? São pessoas diferentes, tem grande, tem pequeno, porque no povo de Deus tem gente de todo tipo. E assim eu vou explicando e mostrando a figura. Então, envolva, usa isso aqui. Usa ao máximo o material que você tem na mão. Mostra a figura pra eles. Não deixa só lá um negócio a Deus dará, não. Lá na minha célula mesmo, porque sempre na figura tem um... Deixa eu passar aqui pra próxima lição, que na próxima tem. A de Davi aqui tem. A maioria das ilustrações tem um personagem da turma Videirinha. E aí os meus meninos mesmo ficavam assim, tia, quem que é esse menino? Pra que ele tá aí? Ai, meu Deus. Aí um dia eu expliquei pra eles, eu falei assim, ele tá aqui pra representar cada um de vocês, essa história tem a ver com você. Aí agora ele já sabe, então eu fui mostrar a história de Davi essa semana, aí mostrei, Samuel, o que é esse aqui, que tá aqui, que esse negócio, o que é isso que tá escorrendo na cabeça dele? É o óleo de Deus, é a unção do Senhor. Samuel tá ungindo Davi como rei. É Messi. E esse menino aqui representa a gente, né, tia? É, porque nós também somos escolhidos por Deus, não somos? Exatamente. Então eles captaram, eles entenderam. Então às vezes você precisa explicar a figura, né? Porque, infelizmente, agora é um parênteses que eu faço, eu peço pro editor cortar aí para não ir pro ar. Mas nós estamos vivendo no meio de crianças que não são ensinadas, irmãs, contextualização na escola. Eles não são ensinados. Né? Eles não aprendem a distinguir isso aqui, a contextualizar. Não é ensinado para eles. Então você vai ensinar a eles a contextualizar aqui a figura com aquilo que está sendo falado, com aquilo que está sendo ensinado. Amém? Amém. Pra gente encerrar, A gente faz as perguntas, deixa eu voltar. né? Isso, as perguntas é uma parte que você vai ler. E aqui é um momento chave da célula. Porque aqui é a hora que eles podem falar. Então aqui é a hora que eles se soltam, entendeu? O que você precisa ter? Sabedoria. Porque às vezes o pequenininho não vai saber responder a pergunta mais difícil, entendeu? Pergunta o que é mais difícil para aquele que é maior, o que é mais fácil para aquele que é menor. Mas envolva eles, estimule. Nem que você tenha que, assim, dar a resposta nas entrelinhas para que eles saibam responder e eles se sintam assim, uau, eu dei conta de responder, porque é o momento deles de falar. Essa hora eu dou a surpresa. Aí eu sempre tenho uma balinhazinha, né? Aí quem responde Ganha a balinha, né? Ótimo. O que eu faço nesse momento? Eu faço questão de ter 2 recompensas sempre. Uma para esse momento das perguntas, porque aí é a hora que eles interagem, eu dou uma balinha. E outra para o versículo. Quem fala o versículo ganha a recompensa. Então, tem 2 pré-requisitos na minha célula para a criança ganhar a recompensa. Primeiro, ela precisa ter um comportamento adequado. Segundo, ela precisa falar o versículo. Então, por isso que é importante. Cadê meu? Aqui. Essa semana eu caprichei. Os 3 pirulitos e uma balinha aqui no negócio. Vocês acharam o máximo. O que eu faço? Lá no final da sua apostila, deixa eu te contar que às vezes você não sabia dessa funcionalidade. Tem os versículos aqui de cada lição. Tira, minha célula tem muito menino. Então, corta aí, editor. Tira xerox dessa página da apostila, porque não pode tirar xerox da apostila, tá, irmãs? Tira xerox dessa parte, pra você conseguir cortar e colar. Irmãs, eu tenho criança na célula que foi guardando isso aqui, foi colando num caderninho. Tem um caderno cheio de versículos. Tem outros que foi colando na porta do guarda-roupa.
Tia, eu guardei o versículo que a senhora deu, viu? Eu colei lá na porta do meu guarda-roupa. Foi, falando, guardei. E aí eu olho pra ele todo dia. É a palavra sendo inculcada. Então não deixa de fazer isso aqui. Isso aqui foi uma das coisas que eu falei, Senhor, eu preciso pegar no pé das irmãs. Eu também faço a questão do versículo, né? A gente tem esse quadro aí. Na verdade, minha filha ganhou esse quadro. Segura aí o quadro. Aí eu escrevo o versículo aqui e eles chegam na célula, eles estão vendo o versículo. Quando eu não tinha esse quadro, eu escrevia numa folha A4 mesmo, às vezes numa cartolina, né, Fer? A gente colocava, sempre o versículo estava em evidência. Então, irmãs, a recompensa funciona, acredite em mim. Ela flui. Ela flui. Eu tenho minha figurinha carimbada lá na célula. Ele ficou 3 células sem ganhar nada. Na 4ª célula, eu falei, mas você vai continuar com esse comportamento? Hoje eu vou comportar. Saiu de lá, tio, eu comportei, tio, eu sei que eu comportei. Eu falei até o versículo hoje, eu sei caladinho. Porque eles sabem realmente. Eu comportei. Hoje eu vou ganhar recompensa. Vai. Os meus meninos já falam assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Tá vendo? Tudo, gente. É a frase de Saúl, é melhor obedecer do que sacrificar. Então isso aqui também é algo que você precisa utilizar. Esse versículo já foi colocado aqui numa folha de A3, quase, um pouquinho maior que a de A4, para facilitar a sua vida. Indira, eu não tenho tempo, vou de ônibus para minha célula, não dá para ficar carregando mural, caixa de som, não sei mais o que, aquele tanto de trem, computador, igual a Carolina leva. Não dá, como é que eu faço? A sua apostila tem 99% do que você precisa, em termos de visual. Para quê? Para que você gaste tempo com aquilo que é essencial. E o que é essencial? É você orar. O essencial é você ter vida de Deus. O essencial é você ter unção na sua vida, porque é a unção que vai atrair a atenção das crianças. Jesus não tinha visual diferente. Jesus não tinha recompensa ali naquele momento. Jesus não tinha microfone para fazer os meninos calar a boca. Jesus não tinha um vídeo, né, às vezes numa TV, que às vezes a gente tem condição de passar. Jesus não tinha coreografia, não tinha nada disso. E, no entanto, todas as vezes que Jesus pregava para as multidões, tinha um bocado de criança lá envolvida. Isso não te espanta? Porque isso me espanta. Indo, visitando as células de vocês, foi uma coisa que o Senhor falou muito comigo. Eu falei assim, Senhor, são tantas realidades diferentes, são tantos contextos diferentes, como que a gente faz? E aí o Senhor começou a me mostrar isso. Eu não tinha nada disso. E tudo isso que vocês têm é muito bom. É muito prático, é muito louvável. Mas se não tiver unção, nada disso vai adiantar. Porque era a unção do Espírito Santo que estava em Jesus que atraía as multidões, inclusive as crianças no meio da multidão. E elas estavam atentas, ouvindo aquilo que ele tinha para falar. E o Sermão do Monte mesmo, irmãs, os teólogos estimam que foi mais de 3 horas de pregação. Jesus ali falando e conversando, e pega um cordeiro e fala de um exemplo, e pega outro e fala de outra coisa. E as crianças ali vidradas assistindo. Por quê? Porque tinha unção. Então, se você tiver que gastar, Indira, não conseguir fazer nada. Se eu conseguir orar pelo menos 15 minutos. 15 minutos, orando, 15 minutos, já orou. Conseguiu orar pelo menos 15 minutos? Se você conseguir orar pelo menos 15 minutos, a sua célula já está valendo. Não fique tão apegada com tudo isso aqui que a gente mostrou. Tudo isso é ótimo, vai te ajudar muito, é muito válido. Mas, Indira, não, hoje foi um dia assim, ó, o mundo caiu. Eu só não cancelei minha célula, não sei nem porquê. Fiquei com medo de você brigar comigo. Mentira, porque eu nunca briguei com ninguém por cancelar a célula. Mas, o que eu faço? Para, respira, ora pelo menos 15 minutos e vai para a sua célula, o Senhor vai te capacitar. Esse é o fato também da gente preparar antes, né? Também evita esses imprevistos, né? Porque eu penso que na quarta-feira... no dia da célula sempre vai ser uma correria. Exato, né? Sempre acontece um imprevisto ou outro, eu acho até que pode até ser uma estratégia até do inferno mesmo, com né? Com certeza. De deixar a gente exaurido, né? De deixar a gente sempre vai acontecer alguma coisa. cansado.
às vezes a gente não aconteceu nada de anormal, mas você sente que às vezes tá Pesou, né? mais down, né, tudo. Então, às vezes vem na minha cabeça assim, nossa, mas hoje... Aí logo assim o Espírito Santo já me lembra, não, fica tranquilo, você já preparou a célula, né? Você tá com medo de quê? Então tá tudo certo. E aí, quando eu sinto assim, né, ou quando a Juliana sente assim também, eu sempre chego também. Isso é possível, né, irmãs? Na minha realidade, eu sei que não é de todos. Mas eu sempre chego na célula também com meia hora de antecedência. E a gente sempre organiza, né, aquele ambiente ali e tudo. Eu sempre oro junto com a Juliana. A gente não ora 30 minutos, a gente faz uma oração de 5 segundos. Né? Falando, Senhor, nós precisamos, né? Que aí logo chega alguém e tudo, você tem que dar atenção. E acaba que como a gente está muito envolvido com a célula de crianças, a gente quase não consegue dar atenção mesmo para os adultos, né? E às vezes as mães vêm deixar e quer trocar uma palavra e tudo, aí a criança já quer te chamar a atenção. Então, vocês acham que a vida de vocês é complicada? Vocês que lideram a célula que não vai paralelo? No caso da vida da Carol, ela tem que literalmente se virar em 5, porque aí no final da célula o menino tá ali, que confusão, aquela coisa, e aí não é a realidade da maioria, mas preciso falar também. A Carol sempre leva a atividades, né, igual ela disse. Aqui dentro da minha sacola já ficam todas as coisas que eu preciso e que eu uso todas as células. Então, minha caixinha, eu tenho uma caixinha pequenininha escrito recompensa, às vezes ela vai aqui também. A lembrancinha que eu faço para entregar para eles, eu já ponho aqui também. A minha apostila já fica aqui dentro, porque assim, eu já fui em célula que a líder esqueceu a apostila. Então, não dá, mano. Como é que você vai, então? Como é que você vai fazer a célula sem a apostila? Então, tudo que eu preciso para fazer minha célula já tá aqui. Minha caixinha de som, minha caixinha da recompensa, a lembrancinha que eu faço para eles, a minha apostila. Porque isso facilita a sua vida. Se você tiver uma sacolinha dessa. Igual eu tenho também aqui, gente, aí eu faço o seguinte. Eu tenho também assim, um kit de papelaria. De sobrevivência. É. Então eu tenho durex largo, curto, fita crepe. A Carol é leve o nível do negócio. Cola de bastão, cola Às vezes você branca. não vai precisar de tudo. Eu tenho uma pasta, eu vou mostrar pra vocês que ela tá até assim, feia, amassada. Mas só pra vocês verem assim, que às vezes a gente fica muito preocupado assim com a estética, mas ó, a Fernanda é toda amassada. Mas aqui eu tenho papel. De tudo quanto é tipo e de tudo quanto é tamanho. Eles ficam dobrados mesmo, tá vendo? Papel laminado, de cartolina, EVA, gente, até Tem tudo, pena eu gente. Eu tenho tudo aqui. Por quê? Porque se vamos pensar, né, Fernanda, às vezes a gente tava lá, não, vamos picar papel e vamos mandar eles colarem aqui na figura. Eu não preciso, na quarta-feira, que eu trabalhei o dia inteiro, pensar que eu tenho que correr atrás de uma papelaria, que eu tenho que fazer, não. E assim, vai acabando, gente, eu vou fazendo, eu vou lá na papelaria, eu compro 5 folhas de papel laminado, 5 de papel caboça, Faz uma compra. sabe assim, uma compra gigante. Ah, eu não sei que cor, não, depois você usa a cor que você tem. E assim vai. Então você precisa fazer um escudo. Não, eu tenho um laminado lá prata e eu colo a palavra fé de laranja ali e eu já acabei de fazer um escudo e pronto. Eu preciso fazer um coração, gente, vermelho, um negócio assim que você pode ter sempre. Então eu preciso de um coração, né? Igual foi a célula passada agora, que Deus olha o coração de Davi, né? Aí eu fiz um coração gigante. E no meio da aplicação eu falei, sabe o que Deus olha? Olha que Deus olha o coração. Assim, não é sempre que dá tempo, né, de fazer alguma coisa e nem precisa. Então faz e vai guardando, irmãs. Faz e vai guardando. Que você tiver tempo, Aí eu dobro ele no meio, gente, eles nem percebem que você dobrou o coração, que você vai repetir, não. É um coração no GVA lá, né, Fernanda, que a gente usa. Eterno, sabe? Eterno. Então, a Bíblia também, a gente fez a Bíblia, e fez o... É porque as irmãs, elas elevam o nível do negócio, entendeu? Não fica tão preocupada com o visual. Porque, igual eu disse, a apostila tem a grande parte do que você precisa. Teve um visitante na sua célula, faça com ele o plano de salvação. De maneira resumida, prática, rápida, as próprias crianças já sabem
Então, sempre que eu vejo que a palavra é mais evangelística, eu vou com essa camiseta. Por quê? Porque aí eu pego o gancho. Falei, e esse coração? Esse coração, Deus te ama, Deus te fez, por isso Ele te ama. Mas um dia o pecado entrou na vida de todo ser humano. Mas Jesus veio e nos conectou de volta com Deus. Mas agora você precisa tomar uma decisão. Não basta Jesus ter morrido e ressuscitado na cruz. Você tem que abrir seu coração. Por isso que tem uma chave aqui. E a partir do momento que você aceita, você está salvo. Então, cada um de vocês ganhou isso aqui no projeto. As líderes novas nós vamos providenciar em nome de Jesus. Mas eu espero que você tenha se identificado através desse breve, não tão breve treinamento. Mas a gente tentou pegar dicas o máximo possível para te ajudar no momento da sua célula. E no mais, estamos aqui à disposição. Se você precisar de mais alguma coisa, é só entrar em contato. Amém.